Salve vestibulando, professor Heitor Ferreira aqui do canal Pergunta pro Heitor, trazendo para vocês uma aulinha de filosofia, os teóricos contratualistas com ênfase em Hobbes, Locke e Rousseau. Então sente-se aí e bora pra aula, roda a vinheta! Vestibulando Enemzeiro, já que vocês ficaram comigo para essa aulinha aqui da playlist que é que eu desenho, vamos começar a trabalhar aí um pouquinho dos teóricos contratualistas, dando ênfase especialmente neste momento a Hobbes. Quando eu penso em Hobbes, tem aquela frasinha épica dele: o homem é o lobo do homem. Hobbes vai dizer o seguinte: em estado de guerra, o homem tende a abusar do seu poder para se autoprivilegiar. Tranquilo isso? Pensando nesta esfera, Hobbes vai trabalhar muito dentro daquela ideia do estado de natureza. No estado de natureza, galera, eu tenho um homem que tem liberdade plena. Esta liberdade plena acaba se tornando o quê? Um perigo à sociedade. Por quê, professor? Porque o homem tende a violar os direitos humanos a fim de se autoprivilegiar. Mediante a isso, o que Hobbes vai desenvolver? A ideia do contrato social. O contrato social de Hobbes traz duas vertentes. Eu tenho o soberano e eu tenho os súditos. Qual é a função contratualista de Hobbes? O soberano vai ser privilegiado, o súdito vai ser, de certa forma, prejudicado. Em qual esfera? O súdito assume uma condição de inferior, o soberano de superior. Então, o súdito abre mão de fazer escolhas para seguir o que o soberano impõe. E aí eu não vou ter aquela ideia de homem sendo lobo do homem. Por qual motivo? Porque o soberano é o indivíduo mais apto a governar. Em oposição a Hobbes, dentro dessa ideia contratualista, vai emergir Locke com a seguinte vertente: todos os homens, ao nascer, possuem os direitos naturais. Direitos naturais refere-se ao quê? A contemplação de moradia, de propriedade privada, de casa e de fazer escolhas. Nesta perspectiva, Locke pensa no estado de natureza. Qual é a ideia de estado de natureza? É a ideia de uma vida perfeita, de uma liberdade plena entre os homens. A ideia é, a lei natural de Locke vai dizer o seguinte: os indivíduos com relações mútuas irão se autorrespeitar. Qual é a ideia disso? Com os direitos naturais, o homem, através de laços de reciprocidade, aceita a condição em que está inserido. Então eu não preciso de nenhum fator limitador. Nesta esfera, o contrato social, na perspectiva de Locke, tem qual função? O indivíduo vai usar o contrato social para oficializar, para regimentar a sociedade. Por quê? O homem já vive em um estado pleno de confiança e consentimento. Se eu tenho essa perspectiva, qual é a função do contrato social? Eu vou determinar o poder, eu vou definir a limitação, eu vou determinar a finalidade. Então, o contrato social é um fator de regimentar, regulamentar. Caso o governante não esteja atendendo às necessidades, ele pode ser retirado do processo. Então, a população tem um direito de escolha, ela tem um direito de liberdade de escolha. Se o governante não for o indivíduo que consegue atender toda a demanda, ele vai ser substituído. Eu garanto o direito de rebelião, de revolta, de insurreição. Ideia de Locke, ele traz a defesa da propriedade privada e a ideia do liberalismo, que vai ser mais aplicada com quem? Com Smith um pouco à frente. O terceiro teórico contratualista é Rousseau. Ele vai dizer o seguinte: o ser humano é bom, porém a sociedade o corrompe. Qual é a contemplação de Rousseau, então? Ele defende o contrato social garantindo a soberania do povo. Como, professor? Segundo ele, o poder emana do povo e para o povo. Então, o governante é apenas um representante. Então, o contrato social não serve para limitar, para impor. Ele serve apenas para regimentar a sociedade e o governante deve atender à perspectiva social. Qual é a ideia disso? O governante, como representante, ele vai ter que atender a maioria. No Estado Democrático de Rousseau diz o seguinte: a maioria não é 50% mais um, e sim a totalidade. Ok? Com essa contemplação,
Rousseau também vai pensar muito na ideia de democracia. E ele faz um breve debate sobre a democracia direta e a democracia representativa, trazendo aí um paralelo no que nós pensamos em democracia. Quais são os ganhos e quais são as perdas, os ônus e bônus. E aí, para finalizar, ideia contratualista de Hobbes. O soberano passa a ter direitos sobre a população e fazer escolhas. Em Locke, o soberano pode ser questionado. Em Rousseau, o soberano é apenas o quê? Um representante do povo. Tranquilo, galera? Fechamos aqui então essa aulinha sobre os teóricos contratualistas. Aguarde novidades no canal. Se não é inscrito, se inscreva. Se gostou, dá um like e compartilha. Valeu!